Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir essa palavra para a nossa salvação nesse dia. Vai sentando, achando o seu lugar e cantando. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Acha o seu lugar, olha para frente e canta. Dai graças ao Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A palavra de Deus, nessa tarde, de modo muito especial, quer nos fazer uma pergunta muito simples. Naquilo que você faz, no seu dia a dia, você está semeando o reino de Deus? E para que ninguém fique de fora dessa pergunta, o Evangelho de hoje nos traz 2 historinhas de Jesus. Em uma, ele diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, pequenininho, que um homem semeia. A segunda historinha, o grão de Deus é semelhante a um pouquinho de fermento que uma mulher coloca na massa. Primeira coisa que me chama a atenção nas 2 historinhas é que, para evitar o machismo ou o feminismo, Jesus agrada aos 2. E o que é impressionante em Jesus? Jesus é capaz de comparar o reino de Deus, o céu, a eternidade, a coisas tão pequenininhas. É muito interessante a gente observar, e essa semana toda que passou, e essa semana que estamos agora, lendo o capítulo 13 de Mateus de modo especial, a gente vai percebendo que Jesus nunca comparou o reino dos céus, o céu, a eternidade, a coisas grandes. Nunca. Todas as comparações que Jesus usa são coisas pequenininhas, coisas simples, coisas do dia a dia. E
por que será que Jesus fazia isso? Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, se Ele é a luz do mundo, se Ele é o próprio Deus feito homem, por que será que Jesus só falava coisas simples? Eu estudei filosofia, eu fiz 4 anos de filosofia, me formei bacharel em filosofia, fiz vários cursos de aprofundamento na filosofia, até pós-graduação. E na filosofia a gente estuda os grandes homens e as grandes mulheres por aquilo que pensaram. E não se estuda Jesus em filosofia. Estuda Aristóteles, Platão, Sócrates. Estuda os ateus, Sartre, Nietzsche, Marx, Feuerbach. Estuda a mulher ateia como Simone de Beauvoir e não estuda Jesus. Porque os filósofos falavam complicado. O filósofo fala palavra difícil. Aristóteles, por exemplo, inventou uma palavra usada até hoje, metafísica. Aquilo que está além da física. A reencarnação para eles era metempsicose. Umas palavras bonitas. Eles estudavam a essência do ser, a imanência e a transcendência. Só para saber as palavras que eles usaram, a gente leva 3 ou 4 dias, com um bom dicionário do lado. E Jesus, que veio ao mundo ensinar o reino, não é estudado na filosofia, nem na filosofia que forma padre. Parece que Jesus não queria ajudar a gente a pensar muito. Se a filosofia é a arte de pensar, de refletir, e se Jesus não é estudado na filosofia, é sinal que Jesus não ajuda muito na história do pensamento humano. E para ser bem honesto, não ajuda mesmo. Porque ele não veio ser a sagrada razão de Deus. Nós não estamos no santuário da sagrada razão de Jesus, do sagrado cérebro de Jesus, da sagrada reflexão de Jesus. Nós estamos no santuário do sagrado coração de Jesus. E é isso que Jesus veio ensinar. Tem coisas profundas demais nesse trechinho do Evangelho para nós. Primeiro, por que Jesus falava coisas simples? Porque a vida é simples. Porque Deus é simples. Nós é que complicamos. Segunda razão pela qual Jesus falava coisas simples, observem bem, o Evangelho foi escrito 20 anos, 30 anos. O Evangelho de São João, 60 anos depois da morte de Jesus. E como é que os evangelistas se lembravam daquilo que Jesus falou? Por que eles lembravam de tudo, além da assistência do Espírito Santo? Pelo modo como Jesus falou. Jesus estava caminhando com eles, andando com eles. Jesus não tinha uma escola. Jesus ia andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. São Lucas diz que ele não parava de caminhar nunca. Se nós olharmos o Evangelho, Jesus está sempre andando, indo de um lugar para o outro, se movendo. Ora ele está na Galileia, daqui a pouco passou pela Samaria, foi na Transjordânia, está na Judéia, no dia seguinte já está lá embaixo. Jesus é dinâmico, Jesus está em movimento. Porque a água parada cria lodo. O ser humano nasceu para viver nesse movimento, no crescer cada dia. E é nesse movimentar-se, nesse caminhar por entre as estradas do mundo,
que Jesus vai mostrando o reino de Deus. Por que que eles 30, 60 anos depois sabiam o que Jesus tinha falado? Porque cada vez que eles passavam por aquela estrada, do que eles se lembravam? Cada vez que eles iam de uma cidade para outra, eles lembravam do quê? Ah, lembra o que Jesus falou quando nós passamos aqui? É verdade, olha, Jesus falou que o reino é igualzinho a semente da mostarda, e é mesmo. Você vê, planta uma árvore pequenininha, leva 20 anos para crescer. Quem diria? Jesus disse. Lembra dessa árvore aqui, que ela era? Pequenininha. Jesus disse que o reino é assim. Aí eles passavam na beira do lago, tinha um homem pescando. Jesus disse que o reino do céu é como um homem que joga a rede para pescar. Ele estava andando na beira do caminho, chão duro, batido. O reino de Deus é como o semeador que jogou a semente, caiu na beira do caminho. Veio os passarinhos e comeram. Cada vez que ele olhava para o passarinho, ele lembrava de Deus. Jesus gostava demais de passarinho. Muitas vezes Jesus fala dos passarinhos, inclusive hoje, que o reino de Deus é como a semente da mostarda que cresce e vira uma árvore, e os pássaros vêm ali fazer o seu ninho. Em Mateus 6 ele diz: olhai as aves do céu. Em Mateus 13 ele diz que o passarinho vem e come a semente. Imagina então no Brasil que nós temos mais de 7.000 tipos de aves, e algumas com valor absurdo. Uma das revistas dessa semana tem um quadro com animais em extinção no Brasil, e tem lá a fotozinha da ararinha azul, que é vendida no mercado europeu por R$150 mil. Uma arara. Um papagaio da cara roxa custa R$60 mil, ou $60 mil, não sei. Nós temos notícia, por exemplo, de um bom curió, que a pessoa para comprá-lo dá uma casa, dá um carro. O Rivelino, aquele ex-jogador da seleção brasileira, ele tem alguns curiós que valem um automóvel cada um. Talvez essas pessoas estão percebendo o que Jesus falava. E nós aqui no Brasil, com 7.000 qualidades diferentes de passarinho, não temos desculpa para dizer que Deus não se manifesta na nossa vida. Jesus, por onde andava, ia mostrando: o reino de Deus está aqui. Essa é a primeira coisa que Jesus ensina. O reino de Deus está aqui, você pode enxergá-lo. Segunda coisa que Jesus fala, e isso é um absurdo, filosoficamente falando, é um absurdo. O reino de Deus está naquilo que você faz. Por mais simples e cotidiano que seja, Deus fala com você naquilo que você faz. Você, homem lavrador, que era a profissão mais comum na época. Aliás, Jesus trabalhou todas as profissões da época: o oleiro, o lavrador, o pedreiro, o marceneiro, o pescador, o semeador. Na sua profissão você pode ser canal de Deus. Naquilo que você faz, você pode estar ajudando a construir o reino de Deus, seja o serviço que for, desde que seja um serviço honesto. E quando não é um serviço honesto, também você encontra Deus. Ele falou isso sobre os cobradores de impostos, falou isso sobre os que cobravam as taxas dos impostos, Mateus, Zaqueu, sobre as mulheres que se prostituíam e que deixaram a prostituição. Então, tudo que você faz, se é uma profissão honesta, justa, por mais simples que seja, você está ajudando a construir o reino. E se for uma coisa errada, basta se converter que você constrói o reino. Aquele menino que se afastou do pai,
Ele encontrou Deus quando foi cuidar dos porcos. No porco ele viu Deus, o convite para voltar para Deus. Então não existe nenhuma desculpa para dizer que eu não vejo Deus, como a primeira leitura nos diz, que aquele povo de cabeça dura, quando Moisés foi no monte e ficou lá 40 dias e 40 noites em oração, logo eles já construíram para si um bezerro de ouro. Jesus está dizendo que o reino de Deus é construído por você, mulher. Aqui ele cita a mulher que faz o pão. A gente não vê o fermento. E é bom que não veja, porque se você sentir o gosto do fermento no pão, é sinal que o fermento não está bom. O fermento tem um gosto ruim. Põe ele na boca para ver. Amargo, azedo. Fermento é feito com coisa estragada, coisa azeda. Aí você pega, faz a massa, pega o trigo, põe um ovo junto, mistura bem lá com água, um pouquinho de sal, e depois põe um pouquinho de fermento. Aí cobre com um pano e deixa descansar. Eu fazia pão no noviciado, olha. Sou da roça. Pronto. Qual é mais fácil que tem fazer pão? Não é fácil fazer pão? É fácil. Se você não tiver fermento, não tem problema. Guarda um pouquinho da massa de hoje, para amanhã usa aquela que dá do mesmo jeito. Ela fermenta por si. Usa a própria massa fermentada e faz fermento com ela. Assim que se faz o queijo também, com coalho, coisa estragada. Eu sou mineiro. Mineiro ensina você a achar Deus até no que não presta. Mineiro pega um ovo quebrado, o leite azedo, vira queijo. O polvilho azedo, mistura os três, põe no forno, sai pão de queijo. Pão de queijo é feito com leite estragado, polvilho azedo e ovo quebrado. E é uma delícia. Para mostrar para nós que não interessa a situação da sua vida, pode estar tudo errado. Se você colocar no forno, que é o coração de Jesus, fornalha dentro de caridade, vira coisa boa. Até um relógio parado, ele marca a hora certa 2 vezes no dia. Não marca? Ele estragou e parou lá 1h10. Quando for 1h10 da tarde, 1h10 da manhã, ele está certinho. 365 dias por ano, dá 700 e tantas vezes. Num ano ele marcou a hora certa. 10 anos, 7.000 e tantas vezes. 30 anos, quase 24.000 vezes ele marcou a hora certa. 30 anos, 20 e tantas mil vezes. Tem gente aí que com 30 anos não acertou nada na vida ainda. Não vale um relógio estragado na parede, olha. Por quê? Porque não deixa vir à tona Deus que está semeando aí dentro. Aquilo que eu faço, como eu faço, eu estou ajudando a construir o reino de Deus. Nós não temos desculpa. Aliás, São Paulo diz isso de forma muito clara na carta aos Romanos. O ser humano não tem desculpa. Vai para o inferno porque quer. Porque se ele quiser, ele encontra Deus em cada coisa da sua vida. Deus se revela em cada coisa criada. Quando que você podia pensar que colocando fermento na massa para fazer um bolo, para fazer um pão, você foi comparada por Jesus? Jesus, quando olha a senhora ou o senhor fazendo um pão, fazendo um bolo, ele lembra de Deus. E você lembra do quê? Às vezes não lembra nem que com o pão dá de consagrar e ele vira Jesus. Porque está fazendo aquele serviço com má vontade, com raiva, xingando, maldizendo o dia. Porque nessa casa só eu que trabalho, só eu que faço aquilo, ninguém faz nada dessa sujeirama. Você está sendo sinal de outra coisa.
Tem gente que, se você observar o que a pessoa está fazendo, você não lembra de Deus de jeito maneira. Lembra do encardido. Jesus desce Deus muito pertinho de nós. Nesse livro que Deus me deu a graça de escrever recentemente, chamado Rezando a Vida, Deus me inspirou a oração da nossa vida em 3 áreas. Primeira, rezar a vida no sentido cronológico. Desde que eu fui concebido no seio da minha mãe até a melhor idade. A melhor idade é aquela que eu estou hoje. Então ali eu vou passando concepção, nascimento, infância, adolescência, juventude, idade adulta, até a melhor das idades, a velhice. E em cada etapa vamos percebendo como Deus está nos falando, como Deus está nos amando, como Deus está nos curando. E vamos apresentando ao Senhor. Em cada um desses capítulos tem uma oração para você ir fazendo e colocando aquilo que você viveu, principalmente as experiências negativas, as coisas que não foram bonitas. E aí eu percebi uma coisa bonita. Quando tinha concluído a oração, eu resolvi escolher salmos para colocar em cada uma delas. E quando eu fiz a divisão, me veio uma iluminação muito bonita. A oração da cura interior, a oração das etapas cronológicas, quem inventou foi Jesus. E deu isso como um presente para a Igreja Católica. Me desculpe as outras igrejas que por acaso estiverem nos assistindo, mas só a Igreja Católica tem essa grande oração que o Cristo deu através dos 7 sacramentos. Será por acaso que o Cristo inventou um sacramento para cada fase da nossa vida? Desde que você nasce no sacramento do batismo, até pouco antes da morte, o sacramento da unção dos enfermos, passando pela idade de criança para a adolescência com a Eucaristia, com o sacramento da reconciliação, a crisma, o sacramento da juventude. Na idade adulta, se você quer viver para Deus como sacerdote, o sacramento da ordem. Se você quer viver para Deus como marido e mulher, o sacramento do matrimônio. Por acaso isso? Quer ver uma outra coisa linda? Em todos os sacramentos tem a presença da mão. A mão humana, e o 2º capítulo do livro fala da oração do meu corpo. Cada parte do meu corpo reza, desde o meu cabelo até meu pé. A Bíblia tem vários textos, e lá no livro eu selecionei muitos deles, que fala do meu cabelo, da minha cabeça, do meu olho, do meu ouvido, do meu nariz, da boca, do coração, das entranhas, dos intestinos, dos braços, das pernas, do pé, do joelho. E há um capítulo especial sobre a mão. O Evangelho de hoje diz que o reino de Deus acontece aonde o ser humano põe a mão. O homem semeia a semente com a mão. A mulher põe o fermento com a mão. Em todos os sacramentos há a presença da mão. A mão é a única parte do corpo que toca todas as partes do seu corpo. Todas. Por que será? Porque quando Deus foi fazer o ser humano, Ele pôs a mão. Quando Deus fez o mar, Ele pôs a mão? Não. Ele falou. Quando Deus fez a luz, Ele pôs a mão? O sol, as estrelas, os animais, os pássaros, Ele pôs a mão? Todo o universo foi criado só com a boca de Deus. E Deus disse, faça-se, e pronto. Mas na hora de fazer o ser humano, Deus pôs a mão. Por isso o Salmo diz, tu, ó Senhor, me teceste, é com a mão, no seio da minha mãe. O útero materno é o lugar onde Deus põe a mão. Por isso que o aborto é um pecado terrível e medonho, porque aonde o encardido pôs a mão também é através do aborto. Ele quer sempre copiar Deus. Então nessa oração cronológica, os sacramentos nos mostram a presença da mão. No batismo, o padre traça com a mão e convida o pai e a mãe a fazer o sinal da cruz
na testa da criança, você tem uma marca. É com a mão que o sacerdote unge depois o peito da criança, pedindo que o Cristo Salvador vos dê a sua força, que ela penetre em sua vida como esse óleo em vosso peito. E depois unge a testinha. É com a mão que o padre põe a mão na água e pede o ritual que ele mergulhe a mão na água, que ele molhe a mão na água para fazer a bênção da água batismal. Essa água que depois ele com a mão vai derramar sobre a cabeça da criança. E para que a criança assuma na sua mão a construção do reino, ela recebe da mão do pai, que vai lá na vela do Círio Pascal, acender uma vela e põe a vela na mão da criança, na mão do padrinho e da madrinha. A responsabilidade está na sua mão. Na Eucaristia, além da mão do padre, é a sua mão que recebe. Por isso é uma pena quando alguns dizem, porque não pode receber a comunhão na mão. A igreja diz que você é livre. O Papa diz que você é livre, você escolhe, na boca ou na mão. É uma pena que muitas pessoas não recebam na mão, porque a mão humana é o grande símbolo da criação de Deus. Por isso que está na nossa mão a impressão digital, a marca, o DNA, a marca de que você é de Deus, que você é único, está na sua mão. Nós estamos na mão de Deus. Por isso que a mão humana não tem nenhum instrumento no mundo que é capaz de reproduzir os 54 movimentos diferentes que ela faz. Tem máquina que reproduz o olho, o ouvido, a perna, o coração. A mão não. Inclusive, o único implante feito de mão, até hoje na história só tem um caso, assim mesmo foi rejeitado. Há uma marca especial. Então na Eucaristia você recebe a comunhão na sua mão. E deverá sempre recebê-la na mão esquerda, bem aberta, não faz concha e também não vai com a mão assim pegar, porque a Eucaristia não é alguma coisa que você pega, é Deus que você recebe. Então você pega a sua mão esquerda, abre bem, na altura do coração, bota a mão direita por baixo, para formar aqui um altar. Você vem para receber Jesus com as mãos assim, você está fazendo um altar para receber Jesus. E aí quando você recebe Jesus na sua mão, então respeitosamente coloque na sua boca. Você é chamado a construir o reino de Deus com a sua mão. Na confissão, o sacerdote estende a mão na sua direção para dar absolvição dos pecados. Na Eucaristia, o sacerdote impõe as mãos suplicando a presença do Espírito Santo. Toma nas mãos, como Jesus fez, o pão e o vinho. E depois lava as mãos. Aliás, é bom aproveitar uma missa na televisão para lembrar que os ministros da Eucaristia não devem lavar a mão ali naquela água que está, porque aquela água ali não é para lavar a mão de sujeira. Ali é o sacerdote que preside, que naquele momento, diante da comunidade toda, ele reconhece que ele é pecador. E o lavar as mãos ali não é no sentido de higiene. O lavar as mãos ali é no sentido de purificação espiritual. É o padre que se coloca como homem fraco que ele é o padre se confessando diante da comunidade. O ministro da comunhão lave a mão antes da missa e procure não sujá-la até na hora da comunhão. E não ir lá lavar, aquilo lá é purificação. Pode ver que se tiver 10 padres concelebrando, só lava a mão do padre que está presidindo. Porque ali ele está representando todos, inclusive os demais padres que estiverem se concelebrando com ele. E o bonito disso é que quando sua santidade, o Papa celebra a missa, ele lava a mão na frente do povo. O Papa se confessa diante do povo, dizendo: eu sou fraco. É esse o sentido de lavar a mão. E não no sentido de higiene. Em quase todo lugar do Brasil, hoje a gente vê na hora da comunhão, os ministros vêm em fila e começam a lavar a mão ali. Isso está errado, não sei quem inventou. Mas perde-se o sentido por uma bobagem. Acho que é muito respeito. Isso aí não é muito respeito, isso é bobagem. O grande sentido desse lavar as mãos é purificar. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas. É nesse sentido, não é no sentido de sujeira. O sentido de sujeira física, muitas e muitas vezes eu não dou a comunhão por suar muito, principalmente no calor. Então, aí sim, por higiene, então
dá a comunhão só para quem está ali próximo, e depois os ministros que não pregaram, que está em silêncio, que está sentadinho, que não está com a mão suada, vai dar a comunhão, pronto. Percebe o sentido? A gente tem que descobrir o sentido, é isso que Jesus está falando. Acha o sentido de Deus na sua vida. Por isso que na ordenação sacerdotal, o padre tem as mãos ungidas. É um dos momentos mais lindos da ordenação. É quando o senhor bispo unge com óleo a mão do padre, pois junta a mão, amarra, e os pais do neo-sacerdote vai lá e solta a mão. Depois lava-se, e o primeiro a beijar as mãos do novo sacerdote é o bispo. É bonito, porque aquela mão agora é ungida para Deus, para as coisas de Deus. No matrimônio, convida os noivos a que deem a mão, e usa-se um sinal, o único sinal visível do matrimônio é uma aliança colocada na mão. E o último sacramento, a unção dos enfermos, quando o padre vai ungir o doente, ele deve ungir a testa e, se possível, ungir a mão. Então, a igreja nos mostra pelos sacramentos isso que a leitura nos fala hoje. Você homem, você mulher, você jovem, cada um de nós, nossas mãos são chamadas a ajudar na construção do reino de Deus. E não é preciso pensar em coisas grandes. Eu queria ser igual o padre que prega, igual aquela freira, igual aquele missionário, igual aquele jovem que canta, aquela moça que canta. Não. Jesus está dizendo que naquilo que você faz, você está construindo ou o reino de Deus ou o reino do encardido. Nunca é neutro. Nunca. Talvez seja por isso que a criança nasce com os bracinhos abertos, como se dissesse: o mundo é meu, mas quando morre vai com a mão posta e fechada em cima do peito, dizendo: não estou levando nada. Talvez seja por isso. Talvez seja por isso. Então, com minhas mãos eu estou ajudando a construir o reino de Deus ou o reinado do encardido. Veja quanta coisa errada se faz com a mão. Apontar os outros, dar um tapa numa pessoa, machucar uma pessoa, matar uma pessoa, um copo de cachaça, um cigarro, um baseado. Quanta coisa errada se usa a mão. Roubar. Por isso que a mão dá sinal. Vai mal. Prende a mão do italiano para ver se ele fala. Fica mudo. Se quiser que o italiano fique mudo, amarrar a mão dele. Ele não consegue falar. E quanta coisa boa eu posso e deveria fazer com minha mão. Então, em primeiro lugar, tomar consciência naquilo que eu faço, eu estou construindo o reino de Deus ou o reino do encardido. Segunda coisa fabulosa, naquilo que eu faço e naquilo que eu vivo, Deus está falando comigo. Por isso a terceira parte do livro Rezando a Vida, eu faço as orações das coisas simples. Por exemplo, tem uma oração lá que Deus me inspirou, a oração do fogão. A senhora que cozinha, lá tem uma oração feita para a senhora. Mas não só uma oração assim: ó meu Deus, eu te ofereço o meu fogão. Não, é o fogão falando de Deus para a senhora. Como é que o seu fogão fala de Deus para a senhora? Se ele não estiver ligado no gás, não tem fogo. Às vezes está ligado no gás, mas o fogo está baixinho. Aí dá uma olhada, está tudo entupido, os pitos do fogão. Tem que limpar aquilo tudo, a sujeira, a gordura que foi grudando ali, tem que arear bem. Assim o nosso coração é a confissão, é Deus falando. Sabe por que o fogo da alegria não está fluindo na sua vida? Porque às vezes você diz: padre, eu não sei porque eu ando tão desanimado, tão triste. Eu sei, porque está entupida. O bujão de gás é o coração de Jesus. O gás é o Espírito Santo. Agora, as válvulas nossas estão entupidas, porque foi juntando a gordura do pecado, a gordura do egoísmo, a gordura da mentira, que é a sujeirama que vai entrando pelos ouvidos.
e pelo nariz e pelo olho, aquilo que eu enxergo, aquelas imagens medonhas que a televisão do mundo mostra, aquelas coisas ruins que eu escuto, vai entupindo as válvulas do coração. E aí depois vem aquele foguinho azulado assim, avermelhado, não presta para nada. O meu fogão está me dizendo. Do mesmo jeito que todo dia que uso o fogão tem que dar uma limpeza nele, eu também preciso limpar o meu coração todo dia, lavar o meu coração através da leitura da palavra de Deus, através da oração pessoal, da oração de um salmo, de uma novena, da oração do texto. Eu estou construindo o reino. Eu faço lá, por exemplo, a oração do automóvel, que você dirige com a mão. O meu carro me fala de Deus. O que o meu carro me fala de Deus? Aquilo que você faz, você está lavando louça, Deus está conversando com você. Ah, padre, não adianta nada, a gente confessa e cai de novo no pecado. Lavando louça, Deus está dizendo: para que está lavando esse prato? Amanhã vai sujar de novo. Não devia lavar. Não é comida que põe nele? Põe o nome dos filhos embaixo. Cada um usa, só depois guarda no armário, pronto. Não deixa ninguém usar, não deixa sentar mosquito nele. Não tem sujeira, foi comida ali dentro. Para que lavar? Um desperdício, não é? Por que tem que lavar? Só que a comida azeda, gruda, vai ficando uma coisa medonha. Por que nas coisas materiais eu confesso lavar o prato, mas o meu coração eu não lavo? Vou deixando, vai grudando aquela tranqueira no meu coração. É uma mágoa do marido, é uma mágoa da mulher, é uma palavra que o filho falou, é uma coisinha que a vizinha disse. E o meu coração vai sendo aquela coisa grudenta. Eu não lavo. Para quê? Vou cair de novo no pecado? Para que confessar? O que adianta rezar? A gente reza, depois tudo está do mesmo jeito. Cada vez que a senhora vai fazer comida, a senhora tem que fazer como se fosse a única vez. Pela primeira vez e pela última. Para a gente tomar consciência de que a gente está construindo o reino, cada coisa que a gente faz, a gente devia fazer assim, como se fosse a primeira e como se fosse a última vez que eu estou fazendo. Deus está conversando comigo, Deus está me falando. Está passando roupa, Deus está lhe falando. Se o ferro não estiver quente. E pode ver lá que o ferro tem aqueles númerozinhos lá assim. Se é uma roupa de algodão, põe ali no 4, no 5. Se é seda, tem que vir para o 3. Se for um linho, tem que ir lá para o 7, para o 8. O ferro tem que estar bem quente. Assim também minha vida. Há momentos em que eu preciso intensificar a minha vida de oração. Há momentos que as coisas vão tão mal. O pano da minha vida está tão amarrotado que eu preciso da temperatura máxima do ferro. Eu preciso encher ele de água para sair bastante vapor e pôr ele lá no 7, 8. E às vezes eu tenho que passar e repassar e chifrar aquela água ali, o vaporzinho em cima e ir de novo e olhar. Porque minha vida está assim. Então é aquela hora que eu preciso de rezar mais. Eu preciso dobrar mais o joelho no chão. Preciso buscar mais a força espiritual. Eu não posso entregar os pontos. Ah, que adianta eu passar essa calça aqui, porque o meu marido vai usar, já vai amarrotar mesmo. Está vendo que Deus fala através de coisas simples para nós? A gente fica buscando Deus igualzinho à primeira leitura. O bezerro de ouro. Uma coisa longe, puseram lá em cima um bezerrão, aí ficava fazendo assim para o bezerro lá. É o Deus da nova era, é esse bezerro que está aí até hoje. De ouro, quer dizer, eu pego a coisa mais preciosa que eu tenho e jogo para um Deus que não me questiona. Jesus não vem falar de um Deus que está longe, ele está dizendo que Deus está perto. Deus está na sua casa. Deus está na sua cozinha. Deus está no seu banheiro. Você está tomando banho ou fazendo qualquer outra necessidade fisiológica. Deus está. E Jesus usou isso para falar de Deus. Sim, Jesus diz: o mal não é o que entra pela boca, o que entra pela boca vai para o estômago, depois para o intestino e vai para o banheiro. O mal é o que sai do coração, é do coração que vem a maldade, a mentira, o desamor, o ódio.
minha vida está em Deus, Deus está falando comigo, Deus está gritando comigo, mas nós só damos ouvidos para o encadido. Jesus, por onde ia passando, ele ia pichando o reino de Deus. A gente entra num santuário desse, santuário é maravilhoso. Você podia ficar 5, 10 minutos no mínimo em cada uma dessas pequenas capelas, contemplando a beleza das pinturas, de cada detalhe. Olha, o dia que você não estiver bem, você está triste, você está aperreado, vem sozinho aqui nesse santuário, para diante de uma pintura dessa e fica olhando, imaginando e mergulhando na cena e vendo a beleza. Cada pedacinho desse e por que é tão lindo? Está tentando refletir o céu. Por que capricha numa igreja? Porque o melhor é para Deus. Então tenta se refletir o céu. Tenta, coração de Jesus se revelando para Santa Maria Margarida, ou Santa Margarida Maria. É Ele falando do amor. Então eu estou vendo sinais de Deus. Mas eu posso também abrir a porta da igreja, sentar ali na rua e começar a ver sinal do mundo. Num pobre que não tem comida, num molequinho que sai correndo e rouba alguém, ou ali na esquina num boteco alguém bebendo, ou ali atrás alguém se prostituindo. Escolha. É muito fácil dizer aonde o reino de Deus acontece longe de nós. Jesus está nos dando um compromisso. Você, com as suas mãos, precisa ajudar a construir o reino de Deus. Como uma mulher que põe um pouco de fermento no pão e a massa cresce. No frio, precisa pôr mais fermento. Às vezes custa mais a crescer. Demora no frio para crescer, você tem que fechar lá para não entrar vento, tem que cobrir com um pano maior, senão não cresce. E põe ele no forno sem crescer, fica aquele pãozinho rugado, feio, não fica gostoso, mas você põe a mesma coisa lá dentro. Agora quando você pega aquele fermento, ele cresceu, você vai lá e amassa ele de novo, sova, dá um soco em cima dele, amassa e põe ele para crescer de novo. Ele cresce com pão sovado, fica mais macio, fica mais saboroso. O reino de Deus nós construímos. Você, quando está semeando no seu trabalho, seja o que for, você está ajudando a construir o reino de Deus. E é isso que nós queremos pedir a Jesus nessa Eucaristia. Que Jesus de fato nos inspire com o seu Espírito Santo, para que nossas mãos estejam a serviço do reino. Por isso que nós vamos estender as mãos para Jesus na cruz. O Cristo de braços abertos na cruz para abraçar a humanidade. E depois nós vamos acolher essa água benta que o Padre Guedes vai jogar sobre nós, recordando o nosso batismo, para nos dizer que Deus está nos lavando, nos restaurando, nos purificando, para que sejamos construtores do reino de Deus. Por isso eu queria convidar você hoje a começar essa oração olhando para as suas mãos. Que você agora não olhasse mais no padre, que você olhasse na palma da sua mão, você em casa também, você que está no computador, pela internet, você que está pelo canal 35 TV a cabo em Portugal e através desse canal em outros países da Europa, você que está nos acompanhando em cada recanto do Brasil, eu convido você agora a olhar para a palma da sua mão e com toda honestidade louvar, bendizer e glorificar o Senhor, porque Ele chamou você para ajudar a construir o reino. Esse Deus que nos criou, nos chamou a que com Ele fôssemos parceiros da criação. Quanta coisa bonita podemos fazer com nossas mãos. Queremos pedir perdão, a cura e a libertação hoje, por todo o mal que já fizemos com nossas mãos. Mãos fechadas, mãos egoístas, que não se abrem para o irmão, mãos fechadas daqueles que só pensam em si, mãos orgulhosas de pessoas que acham que não precisam de Deus e por isso apontam os erros dos outros, mãos caluniadoras, mãos cheias de ódio, sujas do desamor,
da fofoca, da calúnia, que vai afastando os irmãos e vai afastando-se de Deus. Queremos pedir ao Senhor que purifique hoje nossas mãos, todas as vezes que estivemos com essas mãos agarrados aos bens materiais, gastando nossas energias, nossos trabalhos na construção de reinos de pecado e de desamor. Cada vez que enfiamos a mão no nosso bolso ou na bolsa e tiramos algum dinheiro e gastamos esse dinheiro com o pecado, e investimos o nosso dinheiro e o nosso trabalho no pecado, no erro. Queremos pedir perdão e misericórdia ao Senhor por todas as vezes que usamos nossas mãos para o mal, no uso de uma droga, do alcoolismo. Quando não soubemos controlar nossas mãos e comemos demais e pecamos pela gula. Quando queremos com nossas mãos agarrar tudo para nós mesmos e não pensamos nos pobres, nos doentes. Senhor Jesus, que tocou com suas mãos em tantos doentes e todos eles foram curados, toque agora com nossas mãos e através delas nas doenças do coração humano que nasceram de modo especial, provocadas por mãos fechadas, mãos que não amam, mãos que não têm mais a capacidade de acariciar um filho, mãos de maridos e de mulheres que, apesar da aliança, ou tirando a aliança muitas e muitas vezes, não refletem mais o amor. Vem, Senhor, curar hoje através das mãos, a mão de cada marido infiel, de cada marido que não tem tempo para acariciar, para agradecer a sua esposa, para fazer um carinho nos seus filhos, de cada mãe que muitas e muitas vezes estão atarefadas em não fazer nada, não tem tempo de com suas mãos fazer um carinho, um agrado num filho. Santifica, Senhor, as mãos em cada coisa que fazemos, desde o serviço mais simples, como limpar uma casa. Cada vez que pegarmos uma vassoura, num pano para limpar uma casa, num bombril ou numa esponja para limpar uma panela, que a gente se converta cada vez mais, Senhor, para limpar também o nosso coração, para limpar o mundo das sujeiras que o pecado foi deixando. Cada vez que abrimos nossas mãos para o trabalho, Senhor, nós te suplicamos que estejamos de fato construindo o teu reino, acariciando o teu reino, semeando o teu reino. Dá-nos, Senhor, a graça de colocar nossa mão na massa, de sermos um fermento nessa massa, de colocar nossa mão a serviço da construção do mundo. Perdão, Senhor, por todas as vezes que não usamos nossas mãos para acolher as pessoas, para partilhar com os pobres, porque fechadas demais em nós mesmos, preocupados com a gente mesmo, querendo pegar tudo e o máximo possível, não partilhamos a vida. Senhor, quantas e quantas vezes nós já estendemos nossas mãos para recebê-lo na Eucaristia, mas vivemos uma Eucaristia sem compromisso. Comungamos, mas não amamos. Quantas vezes, Senhor, nós já cruzamos e rezamos colocando nossas mãos postas, mas depois não vivemos a nossa oração porque não soubemos abrir as mãos para acolher e servir. A exemplo de sua mãe Maria, Jesus, nós queremos saber levantar nossas mãos para louvar, mas também estender nossas mãos para servir. A exemplo das tuas mãos, Jesus, que lavou os pés dos apóstolos, que tocou em cada doente, que preparou o alimento para os apóstolos na última ceia, quando tomou o pão e o vinho, que assou o peixe para Pedro. Toca também nossas mãos, santifica nossas mãos, purifica nossas mãos sujas. Muitas e muitas vezes, Senhor, nossas mãos não estão sujas, mas também estão vazias. Mãos vazias, mãos que não se enchem da graça de Deus, mãos que não partilham. Nós pedimos a cura e a restauração, Senhor. Um dia tocamos com essas mãos a vela que iluminou nossa fé no dia do batismo.
Misericórdia, Senhor, por não termos usado bem nossas mãos e não termos refletido a Tua luz para o mundo. Quantas e quantas vezes, Senhor, recebemos pelas mãos sacerdotais o perdão dos pecados, mas saímos do confessionário e já usamos nossas mãos para pecar. Para pecar porque não cuidamos bem do nosso corpo, não cuidamos bem das coisas que o Senhor nos deu, e até usamos das mãos para pecar contra o nosso corpo, contra as pessoas. Quantos pecados e erros já fizemos com nossas mãos, Senhor? Quantas e quantas vezes usamos nossas mãos no controle remoto da televisão para assistir programas, filmes e novelas que encheu nossa vida de ódio, de mágoa, de ressentimento? Quantas e quantas vezes já aumentamos o volume do rádio para ouvir músicas pecaminosas, maliciosas, e não abaixamos esse volume para ouvir-te, para ouvir aquela pessoa que está do nosso lado? Quantas e quantas vezes, com as mãos fechadas, não fomos ao encontro do necessitado, e muitas vezes esse necessitado estava dentro da nossa própria casa? Senhor, nós queremos nessa tarde consagrá-lo em nossas mãos. Queremos que nossas mãos sejam como as mãos dessa mulher e desse homem do Evangelho. Queremos semear Teu reino por onde passarmos, mesmo que a gente não enxergue, porque se falasses para uma pessoa que não sabe que dentro da semente está escondida uma árvore imensa, ela não acreditaria. Mas queremos semear o Teu reino mesmo quando a gente não enxerga. Queremos colocar nossas mãos a serviço da fermentação do Teu reino para o mundo que precisa tanto. Por isso nós agora, Senhor, estendemos nossas mãos na direção da imagem do crucificado. Quando vemos que o Cristo, para fazer chegar o céu até nós, não apenas o mostrou com suas mãos, não apenas o apontou, mas foi capaz de deixar-se transpassar por um cravo as suas santas mãos, e estendendo as mãos para o seu coração, da onde sai o sangue e água, nós suplicamos que agora, através dessa água benta que nos é aspergida, possamos reassumir o nosso batismo e pedir: lava, Senhor, purifica nossas mãos, santifica nossas mãos, Senhor, renova e restaura nossas mãos, Senhor, para que sejamos construtores do Teu reino. Sim, Senhor, com Teu amor te suplicamos. Queremos abrir as portas do nosso coração. O Senhor que com sua mão bate a porta do nosso coração, nós usamos agora dessas mãos para abrir essas portas e dizer: vem, Senhor Jesus, entra em nosso coração, Senhor, lava, purifica e restaura a nossa vida, derrama sobre nós essa água viva, água pura, para santificar, para fecundar o nosso coração, para sarar o nosso coração, para transformar o nosso coração. Sim, Senhor, que essa água que agora vem sobre nós recorde de fato o nosso batismo, o dia em que nós fomos marcados pela Tua graça, marcados pela Tua misericórdia, marcados pelo Teu amor. Nós te suplicamos, Senhor, lave-nos com Teu amor, purifique-nos com Teu amor, santifique-nos com Tua graça, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vai acolhendo agora nessa água, a água que lembra o nosso batismo, a graça desse Deus que nos lava, desse Deus que nos purifica, desse Deus que nos santifica. Acolha essa água benta e olhe para esse Deus que é capaz de assumir a cruz, que morre de braços abertos para que você não viva de braços cruzados. E peça a esse Senhor: eu quero, Senhor. Por isso eu estendo a minha mão na sua direção e peço, Senhor, estendo as minhas mãos para suplicar a Tua graça, Senhor. Estendo as minhas mãos para louvar-te, meu Senhor. Mas também quero estender minhas mãos para servir o irmão que passa. E quero estender minhas mãos para demonstrar o Teu amor, Senhor. Estendo as mãos, Senhor, nessa tarde para receber-te em comunhão. Estendo as mãos, Senhor, para orar por meu irmão, para interceder por ele, para suplicar por ele. Estendo as mãos, Senhor, para servir a esse irmão que está passando. Estendo as mãos, Senhor, para demonstrar o Teu poder. Hoje nós suplicamos, Senhor, como Pedro suplicava orando sobre aquele povo: estendei as vossas mãos, Senhor, para que se realizem em nosso meio curas, milagres e prodígios.
Como Moisés, que estendeu suas mãos sobre o mar e o mar se abriu e o povo atravessou. Hoje também, Senhor, estendemos nossas mãos através dessa água pura, dessa água benta, dessa água que santifica e que lava, dessa água que restaura, e suplicamos a graça da restauração, da cura, da libertação, da transformação de nossa vida. Sim, Senhor Jesus, por isso estendemos nossas mãos, abrimos o nosso coração e suplicamos: lava, restaura, transforma e liberta nossa vida. Batiza-nos, Senhor, com essa água viva, mergulha-nos nessa água viva, lava nossas mãos, Senhor, de toda impureza, de todo egoísmo, de todo pecado, de toda mentira. Toque nossas mãos, Senhor, e faz-nos, Senhor, construtores do Teu reino, para a honra e glória desse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.